Fala, meu povo, não deu nem tempo para ter saudade. Estou de volta. Agora há pouco a gente estava falando sobre a Era Vargas e eu te apresentei o governo provisório. A gente finalizou a última aula apresentando as características da Constituição de 1934. E a Constituição de 1934 determinava que naquele ano deveriam ser realizadas eleições para presidente da República. Diferente dos tempos de hoje, as eleições seriam eleições indiretas, ou seja, o povo não foi convidado a votar. Só quem iria votar eram os parlamentares. Gilbert, a Constituição de 34 determina que dali em diante todas as eleições deveriam ser indiretas? Não. Determina que a primeira eleição deveria ser uma eleição indireta e as demais deveriam ser eleições diretas. E tu acredita? Nesse momento, Getúlio Vargas se candidata a presidente da República. Aquele que deu início à Revolução de 30, governou em caráter provisório por 4 anos, se candidata à presidência da República e, pasmem, é eleito presidente do Brasil. Para um mandato que deveria ir de 1934 até 1938. Professor, o que é relevante desse período para aquele que vai fazer prova do Enem? Cara, no governo constitucional tem muita coisa importante para você que vai fazer prova. Eu queria que você desse só uma pausa aqui em Vargas, para que nós olhássemos para aquilo que está acontecendo no mundo. O contexto global é de referência para que você entenda o que está rolando aqui no Brasil. Lá fora, lá no hemisfério norte, você está vendo a construção de regimes totalitários. Esses regimes totalitários eram aqueles regimes caracterizados pelo culto ao líder, pela utilização de um forte instrumento publicitário, ou seja, propaganda. São caracterizados por um nacionalismo exacerbado. Você está pensando no nazismo? Além de tudo isso, os nazistas, eles defendiam a existência de uma raça superior, o modelo ariano. Enquanto os nazistas estavam defendendo essa ideia de raça superior, os fascistas lá na Itália estavam defendendo o modelo corporativista. Isso mesmo, estão surgindo regimes totalitários. Professor, dê destaque a esses regimes totalitários. Lá na Alemanha, surge o nazismo. Na Itália, surge o fascismo. Na Espanha, surge o franquismo. Em Portugal, surge o salazarismo. Na União Soviética, tu tens o stalinismo. E aqui no Brasil, a gente não pode ficar de fora. Quem muito se aproxima dessas características de nacionalismo, corporativismo, é Vargas. Tanto que a gente percebe que Vargas é um cara que tem fortes influências nazifascistas. Eu já lhe disse que Vargas era um elemento de alta periculosidade, um dos maiores articuladores políticos já existentes no Brasil. Ele sempre estava do lado daquele que poderia lhe oferecer o que ele entendia como melhor. É conhecendo essa característica de Vargas que eu peço para que você olhe a tela, sobretudo porque começa agora o governo constitucional. Pessoal, seguinte, tá? O governo constitucional ele vai ser marcado por um conflito entre duas agremiações políticas. De um lado, A e B. A e B significa Ação Integralista Brasileira. Do outro lado, a ANL, a Aliança Nacional Libertadora. Professor, características. O líder da A e B era um rapaz chamado Plínio Salgado. Tinha características fascistas, ou seja, uma forte influência da Itália. E naquela celeuma maluca que vivemos hoje, direita e esquerda, vamos classificá-la como sendo uma agremiação de direita, tá? Do outro lado, a Aliança Nacional Libertadora, ela era composta por comunistas liderados pelo PCB, Partido Comunista do Brasil. Pessoal, parênteses, tá? O PCB, o Partido Comunista do Brasil, foi fundado no ano de 1922. Na época, o presidente da República do Brasil era um cara chamado Epitácio Pessoa. Assim que o Partido Comunista do Brasil foi criado, o partido ele foi posto na ilegalidade. Naquele momento, foi criada uma lei chamada Lei de Repressão ao Anarquismo. Professor, por quê? Na República Velha, quando a gente tem um surto industrial, muitos operários estão insatisfeitos com as suas condições de trabalho. Imigrantes,
influenciados pelo anarquismo, brasileiros também que participavam desse processo, começaram a fazer greves, começaram a lutar em prol de direitos. Então tudo isso está rolando nessa época da fundação do Partido Comunista no ano de 1922, tá? Então repare bem, o PCB participava do movimento e representa então uma agremiação de esquerda. Vargas, que de besta não tinha nada, vai promover a criação de uma lei chamada Lei de Segurança Nacional. Essa lei conferia ao presidente da República, ou seja, a Vargas, poderes para reprimir movimentos oposicionistas. Em meio a esse conflito de Ação Integralista Brasileira versus ANL, é importante mais uma vez você olhar para a tela e ver essa fragmentação que nós fizemos, sobretudo porque são coisas que caem na prova e é bom para que você possa ir frisando, anotando, fazendo mapinha mental e tudo mais, tá? Vamos olhar aqui primeiro para A e B, para a Ação Integralista Brasileira. Ó. A e B vai surgir após a Constitucionalista de 1932. O líder da A e B era um cara chamado Plínio Salgado. O que eles defendiam? Defendiam o corporativismo, ora, influência da Itália, e sobretudo isso daqui, ó, o fortalecimento do Estado. Repare bem, tá? Combatiam o socialismo, o liberalismo e o capital financeiro. Olhe para mim agora. Peraí, macho, o que danado é isso? Ó, combate o liberalismo, o capital financeiro e o socialismo, e esse povo defendia o quê? O novo modelo, o modelo que nós vamos inventar? Calma, olha, a Ação Integralista Brasileira, ela não é anticapitalista. A Ação Integralista Brasileira, ela critica o liberalismo, sobretudo porque o liberalismo defende a não intervenção do Estado na economia. Essa galera aqui está vivendo pós-crise de 1929. E a gente sabe que a crise de 1929 foi derivada de uma superprodução. A gente sabe que naquela época, por influências do liberalismo, os estados não interviam na economia. E por não intervirem na economia, era o samba do crioulo doido, um desmantelo sem fim, que jogou a economia nacional em colapso. Nós vamos ter uma aula só para falar de crise em 1929. Se tu já assistiu, rever a aula. Se tu não assistiu, em breve tu vai assistir essa aula e entender o que é que eu estou te falando, tá? Professor, então, vamos lá. Combatia o socialismo, massa, antissocialista. Criticava o liberalismo e a modalidade do capitalismo financeiro por entender que eles eram culpados pela crise de 29, mas não necessariamente são anticapitalistas, tá? Seu lema, Deus, pátria e família. Eles tinham uma milícia chamada de camisas verdes, você pode até comparar com os camisas pardas, tá? Mas no Brasil nós temos os camisas verdes, tá? O seu símbolo era o sigma, ó como meu sigma ficou feio, e o seu grito de guerra era Anauê! Os nazistas faziam a saudação do Reich, aqui o grito de guerra era Anauê, tá? Isso daqui é a Ação Integralista Brasileira. Aí vamos lá para o outro lado. No outro lado, eu tenho a ANL, a Aliança Nacional Libertadora. Gente, quem conhece uma agremiação, automaticamente conhece a outra agremiação, porque uma é o oposto da outra, entendeu? Então, repara, a ANL era uma organização de esquerda. Reunia comunistas, socialistas e a ala esquerdista dos tenentes. Seu presidente é um cara chamado Luiz Carlos Prestes. E você deve se recordar do Luiz Carlos Prestes, porque ele foi o cara da coluna Prestes, que lá na República Velha montou no lombo de um cavalo, percorreu mais de 25 mil quilômetros pela pátria brasileira, questionando, criticando as estruturas do coronelismo. O Luiz Carlos Prestes era do movimento tenentista. E esses tenentes representavam a ala meio que esquerdista do Exército. Ó, o tenentismo acabou, mas o Luiz Carlos Prestes ele continua na militância de modo a ser líder da ANL, tá? Condenava o fascismo, criticava o imperialismo e a divisão fundiária do país. Contestava a ordem econômica social vigente, ou seja, empreendia duras críticas ao governo de Getúlio Vargas. Em 1935, foi jogada na ilegalidade, uma vez que lá no Rio Grande do Norte deu início a um movimento que entrou para a historiografia com o nome de Intentona Comunista. A ANL foi colocada na ilegalidade e, de fato, empreendia de forma direta uma oposição a Getúlio Vargas. Repare bem, nesse quadro político de agitação, de
influências de algumas pessoas que se diziam comunistas ou que estavam começando a conhecer um pouco do comunismo. Eu até costumo dizer, nessa época, o comunismo está chegando no Brasil. Aqui eu não tenho ainda um comunismo forte, organizado, como existia lá na Rússia, que se transformou em União Soviética. Aqui eu tenho uma galera que está começando a entender, que está lendo, que está estudando e que meio conhecendo, entendeu? O que é o modelo. Mas eu não tenho ainda um modelo comunista forte, consolidado, como já existia lá na Europa, tá? Repare bem, no Estado, durante o governo constitucional, em meio a essa doideira, Vargas, obedecendo à Constituição de 1934, convoca eleições para presidente da República. E o interessante é que esse processo eleitoral, ele deveria ser um processo eleitoral direto. Deveriam acontecer eleições diretas para presidente da República. E ele chama esse processo eleitoral. E ao chamar o processo eleitoral, me aparecem 3 candidatos que merecem destaque. Dá uma olhadinha aí na tela. Ó. Me aparece o Arnaldo Salles, que era membro da oligarquia paulista. Me aparece o Plínio Salgado. Ei, professor, da AIB, exatamente. Me aparece o Plínio Salgado lá da AIB. E me aparece esse rapaz aqui, ó, José Américo de Almeida. Parêntese para falar do José Américo de Almeida, tá? José Américo de Almeida é um paraibano que nasceu numa cidade da Paraíba chamada Areia. Na literatura, ele escreveu uma obra super famosa chamada A Bagaceira. Nessa obra, ele faz a narrativa de como era a vida em um engenho de cana-de-açúcar do século XIX da região do Brejo Paraibano. O José Américo de Almeida, ele tem uma produção intelectual interessante, sobretudo porque A Bagaceira é um livro conhecido nacionalmente, mas a trajetória política dele também merece a nossa atenção. Era um homem da confiança de Getúlio Vargas, foi o primeiro interventor da Paraíba após a Revolução de 30, a mando de Vargas, transformou-se em ministro de Viação e Obras Públicas de Getúlio Vargas, que foi chefe do governo provisório do Norte de Getúlio Vargas. A função dele no Norte, acelerar o desenvolvimento daquela região. Então, pelo currículo do rapaz, dá para perceber que ele tinha um trânsito livre ali com o presidente da República, entendeu? E nesse contexto, José Américo é o candidato à presidência da República para suceder Getúlio Vargas. O que nós achamos estranho, naquele momento, não se viu uma manifestação forte de Vargas apoiando a candidatura do Zé Américo. Porque, repara, a eleição iria ser uma eleição direta, então o povo vota. O que Vargas deveria ter feito? Ter pego na mão de Zé Américo e ter dito: quem gostou do meu governo, vote nesse cara. Eu criei a legislação trabalhista. Eu dei direito ao operário brasileiro. Então, se você gosta do meu governo, vote nele. Ele é a continuidade do meu governo. Só que Vargas não faz isso. E para espanto geral da população, lá vem Vargas com um novo golpe. Em 1937, Vargas diz que o Serviço Secreto do Exército Brasileiro descobrira um plano secreto de um comunista de nome Cohen, que buscava implantar uma ditadura comunista no Brasil. Professor, isso existia? Não. Tudo mentira, mentira e mentira. Vargas faz isso para pregar o caos. Vargas faz isso para conseguir aprovar um estado de sítio, fecha o Congresso Nacional e, mais uma vez, Vargas está sem Constituição. Professor, por que Vargas fez isso? Galera, por um motivo. Quem é que obrigava Vargas a chamar uma eleição para presidente da República? A Constituição de 34. Se ele fecha o Congresso, decreta estado de sítio, ele tira a Constituição de 34 do ar. Então ele não é obrigado a realizar o processo eleitoral. Nesse interim de tempo, o que Vargas faz? Olhe para a sua tela. Vargas consegue simplesmente outorgar uma nova Constituição, que é a Constituição de 1937. Ó, fica olhando aí na tela. Você ouviu o termo que eu falei? Eu falei outorgar. No Brasil, eu tenho 2 tipos de Constituição. Vou escrever aqui no lado direito da tua tela, tá? Eu tenho a Constituição que é promulgada e eu tenho a Constituição que é outorgada, tá? P de promulgada, O de outorgada. A primeira Constituição do Brasil foi do Império. Ela é do ano de 1824. Ela foi outorgada pelo imperador Dom Pedro I. Professor, o que é uma Constituição outorgada? É uma Constituição imposta à pátria. O pessoal pega a Constituição, enrola assim a Constituição, empurra a Constituição goela abaixo da galera, tá? Professor, existiu outra Constituição no Brasil outorgada? Sim, foi essa, a Constituição de 1937, tá?
Então isso daqui é um bizu para você que vai fazer prova de Enem. No Brasil, nós tivemos apenas 2 constituições outorgadas, 1824 e 1937. Professor, e as demais? Vamos lá. Primeira Constituição, Império Brasileiro, outorgada, 1824. Segunda Constituição, República, 1891, promulgada. Terceira Constituição, Getúlio Vargas, 1934, influenciada no fascismo de Mussolini, baseada na Carta del Laboro, promulgada. Quarta Constituição do Brasil, 1937, ela é uma Constituição outorgada, ou seja, imposta à pátria. Professor, depois, 1946, Constituição Democrática, promulgada. Depois, 1967, Governo Militar, Constituição promulgada. Uma reformulação dela em 1969, também promulgada, Governo Militar. E, por fim, a Constituição Cidadã, que é a Constituição de 1988, promulgada. Então, em nossa história, só tivemos 2 constituições outorgadas, 1937 e 1824, tá? Nesse momento, em 1937, Vargas dissolve o Congresso e, aqui, outorga, ou seja, impõe a Constituição de 1937. Essa Constituição é baseada na Polônia, tanto que ela tem um apelido, ela é chamada de polaca, tá? Essa Constituição, ela é uma Constituição ditatorial. Por ser uma Constituição ditatorial, é uma Constituição que vai implantar no Brasil a pena de morte, vai suspender direitos individuais, o Estado perde autonomia. Repara como isso é interessante, ó, o poder legislativo e o judiciário são subordinados ao executivo. Professor, e quem é o executivo? Vargas. Vou comparar com os dias de hoje. Hoje nós estamos no mês de julho de 2019. É bom apresentar a temporalidade, porque ninguém sabe o que vem pela frente. Mas hoje, o Brasil ainda vive uma democracia e os 3 poderes são autônomos e independentes, ou seja, executivo, legislativo e judiciário. Quando Vargas implantou a sua ditadura civil, os poderes legislativo e judiciário ficaram subordinados ao poder executivo, configurado então pelo presidente da República. As greves foram proibidas e o lockout também. Professor, o que é lockout? Lockout é uma ação realizada por patrões de um determinado segmento que chamam operários para fazer a greve, de forma muito simplória. O que é um lockout? É greve de patrão que utiliza o operário como massa de manobra, tá? Nesse momento, quando eu crio a Constituição de 1937, eu estou dando início a um período do governo Vargas chamado de Estado Novo, também chamado de governo ditatorial, que daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre isso, beleza? Grande abraço!